Tudo bem. A gente estava falando lá na aula passada ainda sobre equações do segundo grau, né? E, e aí teve avaliação na semana passada. Não sei se você tem alguma dúvida, algum questionamento em relação às questões. Se foi tranquilo. Alguns eu respondi por e-mail, até sobre as questões, né? Algumas questões mais dificilzinhas, assim, algumas coisas que estavam errado na escrita até da lista, né? Não sei se você tem algum questionamento. Senão a gente vai seguindo. Não? Beleza. Então, a função quadrática. Então, todas aquelas equações que a gente resolveu antes é para facilitar os processos que a gente vai falar daqui por diante, né? Então, hoje a gente vai definir o que é uma função quadrática, certo? Então, denomina-se função quadrática ou de segundo grau, tá? Então, as duas denominações referem-se à mesma função. Há uma função f, e aqui a gente tem o domínio dessa função, né? Domínio R dessa função e o contradomínio real também, né? Então, o domínio da onde a gente pega os elementos, então dentro do conjunto dos reais, e o contradomínio é onde a gente flecha os elementos lá da imagem, certo? Então, como é que vai ser definida a nossa função quadrática? A partir da equação do segundo grau que a gente estava vendo anteriormente, né? Então, uma função f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, né? E aí, a única coisa que ele destaca aqui, que é importante que a gente preste atenção, é que o a tem que ser sempre diferente de zero, né? Porque se o a for igual a zero, aí a gente não tem esse elemento quadrático aqui que define que uma função ela é do segundo grau, certo? A gente já fez bastante exercício, vocês já devem ter feito bastante exercício, de identificar quem são A, B e C, né? Principalmente para a gente poder calcular quem são as raízes, né, da nossa equação do segundo grau. Então, aqui, só para a gente relembrar, né? O A é sempre aquele que multiplica o x ao quadrado, o B é o que multiplica o x, e o C é o termo independente, aquele que fica sozinho, tá? Então, a mesma coisa aqui para as imagens, né? Nesse segundo caso aqui, a gente não tem o C, o A aqui é 1, o B é menos 4, e o C aqui ele é 0. E por fim, essa última aqui, onde a gente tem só o A que é diferente de 0, né? Então, ainda mantém uma equação de segundo grau, porque eu ainda tenho o termo quadrático, mas o B e o C são iguais a 0, tá? Então, essa é a definição básica aí do que a gente tem que saber o que é uma função quadrática. E uma função quadrática é aquela que tem um termo, maior termo, né? Expoente de x é o termo de grau 2 em x, né? Eu tenho aqui um ax ao quadrado, tá? Então, aí eu tenho uma equação do segundo grau, uma função de segundo grau. Hoje a gente vai falar, basicamente, do gráfico dessa função, tá? E aí eu coloquei lá no Moodle já, eu até posso tentar compartilhar com vocês o arquivo aqui, não sei se tem como. Não sei como é que faz. Enfim, com o HTML do GeoGebra, com essa representação aqui, certo? Onde eu tenho esses elementos, A, B e C, tem a nossa função do segundo grau e a representação do delta e das raízes. Então, aqui a gente vai analisar, basicamente, qual é a influência de cada uma das constantes para a construção do gráfico de uma função de segundo grau. Primeira coisa, qual é o gráfico da função de segundo grau? O gráfico dessa função é uma parábola, né? Esse formato aqui, representado nesse gráfico, é um gráfico de uma parábola, certo? Então, toda função do segundo grau, o gráfico dessa função é sempre uma parábola. Então, vamos analisar aqui, modificando os valores de A e B, né, fazendo a mesma análise que vocês fizeram na avaliação em relação ao delta e a quantidade de raízes, a gente vai fazer aqui para determinar qual a influência de cada uma dessas constantes
no formato desse gráfico, né? Depois a gente vai fazer alguns exemplos ali, calculando e desenhando o gráfico, esboçando com a mão. Bem, aqui a gente tem o A valendo 1, né? Então, aqui embaixo, nessa linha aqui, a gente tem a representação dos valores. Então, vou deixar aqui tudo como sendo 1. Vamos colocar aqui o B, você também como sendo 1. Beleza. Vou modificar o valor do A. Se o A for 0, ó, o que acontece se o A for 0 na nossa equação? Eu elimino esse termo quadrático e fico só com o termo x e c, né? Então aí eu tenho uma reta. Por isso que o A nunca pode ser 0, porque eu perco a característica da função ser quadrática. Então vamos olhar aqui para o A positivo. Então estou andando aqui para o lado positivo, aumentando o valor do A. E à medida que eu aumento esse valor do A, eu tenho uma alteração aqui nessa concavidade, né? Nessa amplitude de abertura da minha parábola. Estou aumentando o valor do A e cada vez que eu aumento, diminui cada vez mais essa amplitude aqui da parábola, certo? E aqui eu estou andando para o lado positivo, ó, 3,4, 4, posso ir no máximo aqui até o 5, ó. Então, quanto maior o valor do A, menor essa amplitude. Aí eu vou andando aqui para o lado positivo, volto para o 0. Vocês podem abrir lá, se vocês quiserem, mexendo também. Tá lá, cheguei no 0 aqui. O que acontece agora se eu ando para o lado... Vejam, para o lado positivo, eu tenho uma concavidade que a gente vai dizer voltada para cima. Se eu ando para o lado negativo, ó, mudei a concavidade, né? A minha parábola agora está voltada para baixo, certo? Ó, 0 tem uma reta para o lado positivo, côncava para cima. Para o lado negativo, a parábola está voltada para baixo. E à medida que eu diminuo o valor do A, então estou pegando valores negativos aqui, menores ainda, o que acontece? A função vai apresentando uma parábola cada vez mais fininha, né? Vai diminuindo essa amplitude aqui da minha parábola. Então, o que caracteriza principalmente esse valor do A? O valor do A descreve basicamente a concavidade. Então, se vocês estão anotando, anotem aí, ó. O A indica concavidade. Se o A é positivo, depois eu faço um resuminho. A gente tem uma função côncava para cima. Se o A é negativo, a gente tem uma função que é côncava para baixo, tá? Então, peguei lá minhas funções, né? Vamos voltar ali na nossa apresentação. Ó. Peguei aqui as minhas funções da letra A, B e C. O que eu já posso falar em relação a cada uma delas, né? Na letra A, o meu A aqui, né, o elemento que multiplica o x, ele é menos 3. Ah, menos 3 é negativo. Então, eu digo que a minha função ela é côncava para baixo. Certo? Ó, já sei isso, né? Menos 3, a minha função ela é côncava para baixo. Agora, na letra B, qual é o valor do A? O valor do A aqui é 1. 1 é maior do que 0, então a minha função ela é côncava para cima. Então, eu já tenho uma primeira caracterização aqui do gráfico da minha parábola. Se o A é positivo, côncava para cima. Se o A é negativo, côncava para baixo. Então, vamos deixar aqui, fixamos agora o valor do A em 1. E vamos olhar agora para o valor de B. Tá? O que acontece com o valor de B? Começamos aqui com B igual a 0. Em B igual a 0, vejam que o gráfico da minha parábola ele é dividir exatamente no meio, ó, pelo eixo y. Tá? Então, eu tenho a mesma quantidade de quadradinhos aqui, eu tenho 2 aqui, tenho 2 aqui. Então, está bem simétrico. A nossa parábola está sendo bem dividida aqui pelo eixo y. À medida que eu ando com o valor de b no sentido positivo, ó, o que eu tenho? Eu tenho deslocamento da minha parábola no sentido negativo. Ou seja, quando o b ele é positivo, a parábola corta o eixo y no sentido crescente, tá?
Então, ó, o meu A positivo aqui, ela é côncava para cima, e o gráfico está sendo cortado aqui no sentido crescente, ó. Estou para o lado positivo de B, então aqui está crescendo, ó, está indo nesse sentido aqui. E se o A fosse negativo, vamos olhar aqui, ó. Eu teria o A negativo menos 0,7 aqui. Eu teria o mesmo comportamento. O gráfico da minha parábola corta o eixo Y no sentido crescente, né? Então, estou crescendo, aumentando os valores de Y, certo? Então, B positivo, que é só uma observação, né? Que não influencia muito na nossa caracterização, mas o B positivo indica que o gráfico da minha parábola corta o eixo Y no sentido crescente. E aí, o contrário, se a gente pegar o B negativo, o gráfico da minha parábola vai cortar o eixo Y no sentido decrescente, né? Ó, ela cresce por aqui, faz a volta e começa a decrescer de novo, né? Pensa em uma partícula aqui subindo desse lado, então está crescendo, cheguei no pico, comecei a decrescer. Então, esse lado aqui é o que corta o eixo Y, quando o B é negativo, tá? Se o A fosse positivo aqui, ó, mesma coisa, pensa lá que a gente está descendo aqui, certo? Então, estamos descendo nesse sentido e subindo nesse. Então, essa parte é a parte decrescente, exatamente o que caracteriza o B ser negativo, ok? Então, o A indica concavidade, A positivo côncava para cima, A negativo côncava para baixo. O B indica qual ramo da parábola intersecciona o eixo Y. Se o B é positivo, o ramo que intersecciona o eixo Y é o ramo crescente. Se o B é negativo, o ramo que intersecciona a parábola, que intersecciona o eixo Y, é o ramo decrescente. Tá? Vamos botar aqui o B lá no 1 de novo. Muito bem. E por fim, a letra C, né? O nosso coeficiente que fica sozinho aqui, não tem um x multiplicando, né? O termo independente. Vejam, ó, vamos pegar aqui 1. C igual a 1, vamos olhar para o gráfico, o que acontece? Está aumentando o valor, cheguei aqui em C igual a 2, aqui C, 2, C igual a 3, tá aqui 3, deixa eu botar o B mais para cá, mais para cá, é mais fácil de enxergar. C igual a 3, vamos lá, C igual a 4, ó, tá aqui, tá cruzando no 4 e no C igual a 5. Vai cruzar no 5. Então, o que acontece quando a gente varia o valor do termo independente C? Mesma coisa que acontecia lá com a nossa função do primeiro grau, né? O C indica exatamente esse ponto aqui, ó, de intersecção com o eixo Y. Então, eu já tenho dado lá a minha parábola, ó, x ao quadrado mais 2,8x mais 1. Ah, eu já sei que aqui no 1, o gráfico vai passar o gráfico da minha parábola. Como o B é positivo, beleza. Então, aqui no 1, o gráfico da parábola vai interseccionar o eixo Y no sentido crescente, ó. Certo? Então, o C indica intersecção com o eixo Y. Ó. Vou variando aqui o C, à medida que eu estou variando, ele vai mudando. Ó. C igual a 5, intersecciona no 5. C igual a 4, intersecciona aqui no 4. C igual a 3, intersecciona aqui no 3. Certo? Então, vamos olhar aqui para os nossos gráficos aqui, né? Então, o que mais a gente pode caracterizar sabendo essas três coisas aí em relação ao gráfico da parábola? Então, na letra A, eu já sei que o A é positivo, perdão, o A é negativo, menor do que zero. Então, a minha parábola é voltada para baixo. Ó, tem uma carinha triste aqui. E no B, eu sei que o A é positivo. Então, a minha concavidade é voltada para cima, certo? A negativo,
côncava para baixo, uma carinha triste. A positivo, côncava para cima, uma carinha feliz. Na letra A, eu tenho B igual a 8 e C igual a 2. O que o B igual a 8 significa? Que a minha parábola vai interseccionar o eixo Y de forma crescente. Beleza. Então, vamos fazer um esboço aqui da parábola para a equação A. Vou pegar aqui, dar uma diminuída aqui no grid. Diminuir aqui um pouquinho. Aí. Se vocês ouvirem uns barulhos estranhos, é que o meu vizinho ele está fazendo reforma hoje, plena quinta-feira. Vamos pegar aqui o nosso eixo cartesiano. Vamos tentar aí fazer um esboço da nossa parábola utilizando as informações que a gente tem até agora. Então, eu já sei que ela é uma parábola voltada para baixo. Então, quer dizer que o A é negativo, então a côncava para baixo. Eu já sei que vai ter esse formato aqui. O B igual a 8 indica que o B é positivo. Indica, então, que a parte crescente da minha parábola vai interseccionar o eixo Y. Qual que vai ser a parte crescente? Essa aqui, né? Essa parte aqui intersecciona o Y. E o C igual a 2 indica exatamente aonde vai ser o corte no eixo Y. Então, vamos botar aqui, ó, 2. Vamos tentar fazer um esboço aqui do nosso gráfico, ó. Bem esboço mesmo. Ó, parte crescente, interseccionando o eixo Y, aí ela vai lá e faz a volta. Aí desce, tá? Um esboço bem feio, né? Mas já serve como uma primeira imagem da nossa função, utilizando as constantes que a gente tem. Então, A negativo, côncava para baixo, ó, côncava para baixo. B positivo, ó, ramo crescente interseccionando o eixo Y. C igual a 2 é exatamente aonde a parábola está interseccionando no eixo Y. E aí temos aí um primeiro esboço da nossa parábola, analisando somente os coeficientes, ó. Olhei só para os coeficientes da parábola, certo? Vamos fazer aqui a letra B, fazer a mesma coisa. Analisando os coeficientes, vamos tentar construir aí o gráfico da parábola. Vou fazer aqui embaixo. Fazer mais um eixo XY aqui. Muito bem. Aqui está o X, aqui está o Y. Então, a gente sabe ali que na letra B, a gente tem a função y igual x ao quadrado menos 4. X ao quadrado menos 4x. Isso, né? Isso. Muito bem. Eu já sei que o A é positivo. A positivo, A é igual a 1, né? Então, eu sei que a concavidade é para cima. E o B, ele é negativo. É menos 4, né? Ele é igual a menos 4. Então, ele é negativo, menor do que zero. E o que isso significa? Que essa nossa parábola vai interseccionar o eixo cartesiano, né? O eixo Y aqui do nosso plano cartesiano na parte decrescente. Certo? Muito bem. E o que mais que a gente tem de informação? O valor de C, né? O C aqui é igual a zero. Então, quer dizer que o ramo decrescente intersecciona o eixo Y em C. C igual a zero. Então, fazendo o esboço aqui, ó, mais ou menos. Vou pegar o azul aqui. Eu venho lá de cima, passou aqui na origem, bate e volta. Tá? Aqui está
a origem dos eixos, né? C igual a zero, ramo decrescente interseccionando o eixo Y, e aí ela bate e volta, né? Que é simples de calcular outra raiz, né? A gente já tem, olhando aqui, a gente já sabe que a outra raiz aqui é 4, né? Pelos métodos que a gente determinou lá, certo? Então aí com essas três informações a gente já consegue descrever facilmente qual é o gráfico, como caracterizar o gráfico da função. E por fim aqui a nossa letra C, f de x igual a 5x ao quadrado. Eu já sei que o A é positivo, né? O A é igual a 5, maior do que zero, quer dizer que côncava para cima, carinha feliz. O B é quanto? O B é zero e o C também é zero. Então, lembre lá o que a gente falou, né? Ó, o que acontece quando o B é zero? Quando o B é zero, o nosso gráfico fica simétrico em relação ao eixo Y, certo? Ele fica bem dividido, ó. O ramo decrescente e o ramo crescente ficam bem separados em ambos os lados do nosso gráfico. Então, eu já sei que, como B é zero, o nosso gráfico vai ficar bem dividido em relação ao eixo Y. E como C é igual a zero, então eu já sei também que essa divisão vai acontecer exatamente na origem. Então, vamos fazer o gráfico aqui. Ó, vamos traçar o gráfico ali de x ao quadrado. Se vocês tiverem alguma dúvida aí, podem me interromper que eu explico de novo, tá? Eu tenho aqui meu eixo x, meu eixo y, eu já sei que ela vai ser côncava para cima e vai interseccionar o meu plano cartesiano exatamente em zero. Então é aqui, né? E o que mais eu sei, como b é igual a zero, eu sei que vai ter uma certa divisão simétrica entre os dois eixos. Então é isso, ó. Ela vem aqui, passa na origem e volta, tá? Então vocês imaginem aí que ela está simétrica, tá? Então esse já serve como um primeiro esboço da nossa parábola. Mas o que mais que a gente pode tirar de informação da nossa função do segundo grau para que a gente consiga descrever um gráfico de forma mais realista, né? Mais próxima da realidade, aqui, né? Se a gente conseguisse traçar todos os pontos possíveis aqui. É olhar para o delta. Né? O que vocês fizeram lá no trabalho? Verificaram a quantidade de raízes em relação ao sinal do delta. Ó, olhem aqui, delta negativo não tem raiz, ó. E o que isso reflete no gráfico? É isso aqui, ó. O gráfico não encosta no eixo X. O gráfico fica voando, ó, na parte de cima, ou, perdão, eu mudei o lugar aqui. Tem que mudar todos. Então, 1,6, vamos botar aqui, menos 1,6 e menos 3. Dei sinal de todo mundo, ó. O gráfico que estava lá em cima antes, passando no 3, agora está aqui embaixo, ó. Então, A negativo e delta negativo quer dizer que o gráfico não intersecciona o eixo X, eu não tenho nenhuma raiz, né? Então, as raízes, criando um conceito aqui, né, dando significado. O que significam essas raízes aqui? Elas significam a intersecção com o eixo X, certo? Então, onde é que intersecciona o eixo X? Onde é que o gráfico intersecciona o eixo X? Exatamente nas raízes, ok? Então, se o delta é positivo, eu tenho uma intersecção, né? Pelo menos uma, né? No máximo duas, porque nosso polinômio de grau 2, né? Delta positivo indica maior ou igual que a gente tem duas raízes. Se o delta é igual a zero,
Então, vou colocar aqui delta igual a zero. Ó, C igual a zero. A gente tem uma única intersecção. Ó. Se a gente vai movimentando aqui, deixa eu ajeitar essa função. Vamos ajeitar a função. Aí, ó, quase zero. Então, tem uma única intersecção com o eixo X. Aqui está negativo, né? Mas é uma aproximação maior ali, a gente conseguiria que ela tocasse uma única vez. E aí a gente tem uma única raiz, que são as raízes de multiplicidade 2, né? Quando x1 é igual a x2. Certo? Vou ficar aqui com a igual a 1. Tranquilo aí? Então, delta positivo, ó, delta positivo, duas intersecções. Vamos ver se a gente consegue aqui. Delta negativo, nenhuma intersecção com o eixo X. E delta igual a zero, vou botar aqui C igual a zero. E B igual a zero, ó. Delta igual a zero, as duas raízes são iguais, né? Então, uma única intersecção com o eixo X. Tranquilo aí? Isso aqui vocês podem ir lá modificar lá no arquivo que eu compartilhei com vocês, tá? Vocês só precisam movimentar aqui os valores de A, de B e de C, e aí vocês têm o esboço dos gráficos, o cálculo do delta e o cálculo das raízes, tá? Então, em resumo aqui, vamos criar um resuminho aqui do que a gente falou até agora. Vamos colocar aqui em cima o sinal do A, então A positivo e o A negativo. E os valores de delta, né? Delta positivo, delta igual a zero e delta menor do que zero. O que a gente tem? Deixa eu tirar esse aqui. Se o delta é positivo, positivo indica duas raízes. Duas raízes, duas intersecções com o eixo X. Então, vou botar aqui o eixo X somente. Duas raízes interseccionando o eixo X duas vezes. Então, isso aqui representa um esboço da nossa parábola, né? E aqui eu tenho x1 e aqui eu vou ter a minha x2. Raiz x1 e a raiz x2. Agora, se o A é negativo, mas o delta é positivo, o que eu tenho de intersecção em relação ao eixo x? Eu tenho uma parábola voltada para baixo. Certo? Concavidade voltada para baixo por causa do A negativo, duas raízes, duas intersecções em relação ao eixo x por causa do delta positivo. Então, aqui estão x1 e aqui está o x2. Tranquilo? Ó, segunda coisa, delta igual a zero. Delta igual a zero indica uma raiz, né? Ou duas raízes iguais. Se o A é positivo, a gente já sabe que a parábola é côncava para cima, então vai interseccionar o eixo x num único ponto, bate e volta. E aí aqui nesse ponto eu tenho x1 igual a x2, certo? A positivo, delta igual a zero, côncava para cima, com uma única intersecção no eixo x. Agora, se o A é negativo, o gráfico é côncavo para baixo e só tem uma intersecção com o eixo x também. E essa intersecção é exatamente as duas raízes, né? x1 igual a x2, certo? E por fim, quando delta é maior do que zero. Quando delta é maior do que zero, eu não tenho raiz real. Mas isso não quer dizer que eu não tenho o gráfico, né? O gráfico ele fica ou voando aqui em cima, né? Todo para cima, porque o A é positivo, então ele é côncavo para cima, ou
ele vai ficar todo abaixo do eixo X. Tudo aqui para baixo. Certo? Então, essas são as caracterizações possíveis aí do nosso gráfico da nossa parábola. Então, delta maior do que zero, duas raízes, eu tenho duas intersecções. Côncavo para cima, tanto quanto côncavo para baixo. Delta igual a zero, uma única raiz. Então, o gráfico vem, bate ali e volta. E aqui, ó, delta A menor do que zero, subiu e desceu. Delta menor do que zero, o gráfico fica voando ou acima do eixo X, ou ele todo abaixo do eixo X. Certo? Dúvidas? Tranquilo aí? Muito bem, vamos ver o que a gente tem aqui na sequência. Esse aqui é um resuminho bem interessante, né? Se vocês quiserem tirar um print aí da tela, é interessante vocês terem esse resuminho para fazer os exercícios. Muito bem. Já sabemos, então, como caracterizar o gráfico, né? A gente pode colocar aqui até uma outra coluna em relação a B e o C, né? O B positivo, ele indica que o ramo crescente intersecciona o eixo Y. Vamos colocar como desenho aqui, ó. B positivo, a gente tem essa condição, ó. Ramo crescente interseccionando o eixo Y. B negativo, B negativo, a gente tem o ramo decrescente, interseccionando o eixo Y. Nesse sentido, ó, ramo decrescente, ramo crescente da parábola. Tá? Então, B positivo, nesse sentido, B negativo, nesse sentido. E C, o valor do C indica a interseção com o eixo Y, certo? Então, o C indica exatamente onde o gráfico intersecciona o eixo Y. Tranquilo? Vamos ver aqui o que mais que a gente tem. Foi essa. Tem um resuminho. Isso que a gente vai falar na aula que vem. Vamos fazer outro tipo de problema. Vamos determinar um valor. A gente quer determinar um valor de m, sendo que a minha função f de x é do tipo x ao quadrado mais m menos 1 x, vamos colocar aqui, mais m. E aqui a gente sabe que, sabendo que f possui duas raízes. Muito bem, o que isso significa? Qual é o valor de m se a nossa função f possui duas raízes? Ou os possíveis valores de m, né? Então, possuir duas raízes indica que o delta é positivo. Ok? Se delta é positivo, então quer dizer que b ao quadrado menos 4ac tem que ser maior do que zero. Eu tenho algum valor aqui possível que eu possa utilizar? Tenho, né? Eu tenho o b, eu tenho o a e tenho o c, né? Todos dependem de m. Então, b ao quadrado, quem é o b aqui? O b é m menos 1. Quem é o c? Esse é o m, e o a é 1. Certo?
Então, o que que a gente tem? P ao quadrado menos 4ac. Eu vou substituir esses valores aqui na minha equaçãozinha. Então, eu vou ter m menos 1 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é m. E eu quero que tudo isso seja maior do que zero, positivo. Muito bem. M ao quadrado vai ser m menos 1 vezes m menos 1. Menos 4 vezes 1 vezes m. Isso aqui tem que ser maior do que zero. Fazendo a distributiva aqui, então faço a multiplicação, jogo todo mundo com todo mundo. Muito bem. Então vai ficar m ao quadrado menos m aqui, dessa segunda multiplicação, mais 1. Menos 4m. Então, só resolvi aqui o produto notável e multipliquei esses carinhas ali. Então, o que que eu tenho aqui? Eu vou ficar com m ao quadrado menos 2m menos 4 menos 6m mais 1 maior do que zero. Muito bem. O que que a gente recaiu aqui, né? Caímos de volta numa equação do segundo grau. Tá? E ele está me perguntando onde é que essa equação ela é positiva, né? Onde é que ela é maior do que zero? A gente já vai ver isso. Para isso, a gente precisa descrever o gráfico dessa equação. Então, o que que a gente sabe aqui? Que o gráfico dessa equação, agora em relação a essa equação m quadrado menos 6m mais 1, que o a é 1, é positivo, então ela é côncava para cima. O que mais? Que o b é menos 6, ele é negativo, ou seja, o ramo decrescente intersecciona o eixo y, ou seja, uma possibilidade, então, é essa, né? Tá? Passei aqui e voltei. Essa é uma possibilidade para o esboço do gráfico. E a gente sabe que o c é igual a 1. Então, se c é igual a 1, quer dizer que esse ponto aqui da intersecção é onde é o valor de c igual a 1, né? Então, a intersecção com o eixo y. Então, vamos fazer o gráfico e tentar esboçar o gráfico utilizando essas relações. O que mais que a gente pode tirar aqui de informação da nossa equação do segundo grau? As raízes. Quais são as raízes dessa parábola? Tem como determinar se ela possui ou não? Utilizando o delta, né? Delta é quem? B ao quadrado menos 4ac. Então, o que vai ser o delta aqui? 36 menos 4 vezes o a vezes o c, que é 1, né? Então, menos 4. Então, o delta é 32. Ou seja, tem duas raízes, né? Porque o delta é positivo, duas raízes reais. Só que 32 não tem raiz exata, né? Então, vamos só representar aqui esse gráfico. As duas raízes vão ser positivas, a gente pode até calcular. Vamos calcular as raízes. x1 vai ser menos o b, então 6, mais a raiz de 32. Dividido por 2a, que é 1, que é 2. E o x2 é 6 menos raiz de 32. Dividido por 2. Isso aqui dá aproximadamente, raiz de 32, deve ser 5, alguma coisa. Vamos calcular. 32 raiz quadrada, 5,6. Então, aqui vai dar 11,6. Dividido por 2. 5,8.
E aqui vai dar 6 menos 5,6, né? Aqui vai dar 0,4 dividido por 2, que vai dar 0,2. Então, essas duas são as duas raízes. Vamos colocar aqui no nosso gráfico. Vamos marcar elas aqui de vermelho. Ó. Então, aqui está o meu x1, 0,2. E aqui está o meu x2, 5,8. Eu já sei que o gráfico intersecciona o eixo y em 1. Então, como é que fica aqui o esboço da nossa parábola? Fazer um esboço mesmo. Passo a volta aqui e passo aqui do outro lado. E aí, respeitando todas as condições que a gente falou, né? Ó, côncava para cima, o ramo decrescente intersecciona o eixo y, passa em relação ao eixo y no número 1 e tem as intersecções com o eixo x, as duas raízes, 0 e 5,8. Então, para quais valores de m? Agora, voltando para a nossa questão, né? A gente queria saber quais valores de m que essa função aqui inicial, agora, né? Essa função aqui possui duas raízes. Então, ela vai possuir duas raízes quando o m for positivo. E aí a gente tem que olhar para o gráfico aqui, ó. Tudo aquilo que está para cima do eixo x torna o m positivo. Tá? Então, esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Então, o m, nesse caso, ele tem que ser menor, né, do que esses valores aqui, que é m, não x, perdão. Que é m, ó. Okay. Menor do que as raízes, menor do que 0,2, ou o m tem que estar para cá, né? M tem que ser maior do que 5,8. Então, essas condições aqui indicam que a nossa função f, dada dessa forma, possui duas raízes. Então, se eu pegar qualquer valor de m menor do que 0,2 ou m maior do que 5,8, eu tenho duas raízes reais. Podemos testar aqui, ó. Podemos pegar aqui m igual a 6. Se eu pegar m igual a 6, como exemplo, né? Vou botar mais para o lado aqui, ó. Então, pegando aqui como exemplo, m igual a 6. Se o m é igual a 6, eu tenho que a minha função é igual a x ao quadrado mais 5x, né? Substituo aqui, e 6 menos 1 dá 5, mais 6. E aí eu posso calcular a Bhaskara aqui, né? Ou o delta. Vamos calcular o delta para a gente verificar se tem uma ou mais raízes. Então, peguei o m igual a 6, vai ficar 5 ao quadrado, 25, menos 4 vezes 1 vezes 6. Então, o delta vai ser igual a 25 menos 24. Isso aqui vai dar 1. Então, ó, delta positivo. Então, com m igual a 6, eu já tenho ali garantia de que a minha função tem valor. Minha função tem pelo menos duas raízes, certo? Vamos fazer um outro exemplo. Se eu tenho uma função f de x igual a m menos 2 x ao quadrado menos 2x mais 3. Vamos colocar assim. Quais são os valores de m? Então, quero saber o valor possível de m aí, para que o delta seja positivo, delta seja igual a zero e delta seja negativo. Muito bem. Para que o delta seja positivo, vamos olhar para esse cara aqui primeiro. Vamos tirar aqui os valores de A, B e C. O A é m menos 2, o B é menos 2 e o C é 3. O que eu tenho que fazer aqui, ó? Eu tenho que calcular o valor do delta utilizando o que ele me deu, né?
Delta é b ao quadrado menos 4ac. Muito bem. Então, delta vai ser igual. B ao quadrado. O b aqui é menos 2, né? Então, b ao quadrado é 4. Menos 4 vezes o a. Quem é o a? M menos 2. Então, vou botar aqui, ó. M menos 2. Vezes o c, quem que é? 3. Então, delta vai ser igual. 4 menos. Faça distributivo aqui. Podia multiplicar primeiro, vamos fazer distributivo. Então, vai ficar 4m menos 8 vezes 3. E agora eu faço distributivo aqui. 4 menos 12m menos 24. E muda o sinal. Então, delta é igual a 4 menos 12m mais 24. E aí, só ajeitando isso aqui, o delta vai ser igual a menos 12m mais 28, certo? Muito bem, eu quero saber agora quando que isso daqui ele é maior do que zero, quando que ele é igual a zero e quando que ele é menor do que zero. Então, eu vou fazer cada um dos casos, né? Vamos lá, delta maior do que zero. Então, eu quero que menos 12m mais 28 seja maior do que zero. E o que eu tenho que fazer aqui? Isolar o m. Então, manda esse cara para lá. Então, vai ficar menos 12m maior do que menos 28. Aqui eu vou mudar o sinal e aí eu mudo a desigualdade também, tá? Então, eu vou multiplicar aqui, ó. Multiplico aqui por menos 1, para mudar o sinal de todo mundo. E aí eu mudo esse cara também. Então, vai ficar 12m. Ó, mudei aqui a desigualdade de lado. Menor do que 28. E aí passo esse 12 dividindo, então vai ficar m menor do que 28 sobre 12. Posso simplificar ou deixo assim. Então, para m menor do que 28 dozeavos, eu tenho delta positivo. Agora, para delta igual a zero. Delta igual a zero. Tem que fazer a mesma coisa. Pego esse carinha aqui, menos 12m mais 28, igual a zero. Igualei a zero aqui, só isolar m, né? Então, menos 12 igual a menos 28. Passo direto aqui dividindo. Então, m tem que ser igual a menos 28 sobre menos 12. Então, isso aqui vai ser igual a 28 dozeavos. Se o m for igual a esse número, 28 dozeavos, eu tenho delta igual a zero e tenho uma única raiz. E, por fim, quando que o delta vai ser menor do que zero? Então, eu tenho que fazer 12m mais 28 menor do que zero. E aí eu vou proceder da mesma forma que no primeiro caso. Então, eu tenho, passo esse cara para cá, fico com menos 12m menor do que menos 28. E aí, multiplico por menos 1. Multipliquei aqui por menos 1. Troco o sinal de todo mundo e muda a desigualdade. Então, fica 12m maior do que 28. Passo esse carinha dividindo, então m é maior do que 28 sobre 12. E essa é a solução. Então, se eu quero que a minha função, cadê a função? M menos 2x ao quadrado menos 2x mais 3 tenha duas raízes, então eu tenho que ter m menor do que 28 dozeavos. Foi isso que a gente descobriu aqui. Se eu quero que a minha função tenha uma única raiz, então m tem que ser igual a 28 dozeavos. E se eu quero que a minha função não tenha raízes, então m tem que ser maior do que 28 dozeavos, tá? Acho que com isso a gente fecha a aula de hoje. A gente já passou um pouquinho, não sei se vocês têm alguma dúvida. Coloquem o nome ali no chat já para ficar registrado aí
a presença de vocês.